E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ouve a voz do bom pastor, na manhã da vida, sob o lindo céu. Ouve a voz do bom pastor, quando as flores trazem orvalhado véu. Ouve a voz do bom pastor, segue, sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Bom dia, amados e preciosos irmãos. Na grata satisfação que nós estamos aqui para termos este momento. A leitura em que nós lemos foi no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, o verso 17 e o verso 18. Uma leitura muito conhecida pelos irmãos e como também é a leitura que o profeta utilizou para pregar esta mensagem, né? As 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. E é nela que nós vamos seguir o nosso momento aqui, juntamente com os irmãos. É algo que realmente fica-se essa pergunta, né? Hoje é tão comum, né, ficar essa pergunta. Quais são as identificações em que define uma verdadeira igreja do Deus vivo? Porque se vai em uma, fala que tem que fazer isto, guardar algum dia da semana. Se vai em outra, fala de que tem que colocar algum objeto sobre a cabeça. Se vai outra, fala que tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Em outras de que fala, não precisa nada disso, você pode continuar com a sua vida normal, apenas fica professando que Jesus Cristo é o Salvador. Ou seja, causa-se essa dúvida, né? Talvez em muitas pessoas em que ainda não têm conhecido a essência da verdade, o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. O profeta de Deus, então, ele pregou esta mensagem e ela foi pregada em setembro de 1960, né? 5 identificações definidas. É claro que não teríamos tempo, né? Não temos tempo de discorrermos em um único encontro aqui, né? Nesse culto doméstico, sobre essas 5 identificações, mas traremos aí pelo menos 2 identificações apresentadas pelo profeta de Deus, em que ele já discorre após a leitura, ele faz essa citação no parágrafo 13, ele chega a dizer: o que é a igreja? 5 perguntas, né, das quais ele vai estar respondendo. Quem a instituiu? Qual é a sua mensagem? Como nos tornamos membro dela? E podemos chegar ao céu sem sermos membros dela? São as perguntas bem objetivas, bem claras, bem diretas, né? Se a gente vê pela primeira pergunta sobre o que é a igreja, eu faria essa pergunta também para você, né? O que é a igreja? Talvez alguns possam responder: a igreja seja um prédio, né? A igreja é um local de encontro social. A igreja é um lugar, uma comunidade em que as pessoas se ajuntam, é uma associação com um determinado fim religioso. Talvez teríamos diversas respostas, né, sobre o que é a igreja. Mas é importante, antes de pertencermos a esta igreja, sabermos o que ela é, né?
antes de mesmo fazermos parte dela, obviamente sabermos, né, o que é a igreja. O profeta diz que a igreja significa chamados para fora, né, uma terminologia já mais direcionada espiritualmente, né, chamado para fora, né, faz parte da igreja. E então ele faz esse paralelo sobre Israel estando no Egito e a igreja hoje. O Egito também significando o mundo, né? Israel estava no Egito, só que não pertencia ao Egito. Eles se sentiam incomodados de estarem ali, porque eles sabiam que a terra deles não era ali. A igreja está no mundo, mas ela não é do mundo. Israel, o profeta diz, não era igreja de Deus enquanto ele estava no Egito. Lá no Egito, Israel era povo de Deus, ainda não era igreja de Deus. Se igreja é chamado para fora, então haveria sim essa necessidade de Israel sair de Israel, eles se deslocarem de onde eles estavam. Só a partir desse primeiro ponto aqui já nos chama muita atenção. Talvez alguém que esteja assistindo essa programação pela primeira vez, ou talvez ainda não é um doméstico da fé, né? Em que talvez já coincide realmente com aquilo que você pensa. Eu quero servir a Deus na melhor forma possível, mas como? Como? De que jeito? De que maneira? Aonde que eu vou sentir-me instruído? Então o primeiro passo é esse, é a necessidade de sair. Quando antes de Deus dar a promessa para Abraão, ele falou para Abraão, saia do meio da tua parentela. Porque no meio da parentela de Abraão, ali eles tinham adoração a ídolos, aquele núcleo, né, familiar, em que eles não tinham a mesma visão, o mesmo chamado de Abraão. Então, como que Abraão iria exercer a fé dele estando ali enraizado naquilo, né? O meio, né, familiar de pessoas que não tinham a mesma visão de Abraão, não tinham a mesma fé de Abraão. Então, a primeira coisa, Deus já falou para ele sair. E essa voz de sair, ela ecoa até hoje, né? Começou lá em Gênesis, né, com Abraão, falando para sair do meio da sua parentela, para que Deus pudesse abençoar ele e toda a semente após ele. A semente não apenas aquela semente natural, mas uma semente espiritual. E nós encontramos em Apocalipse também, é o último livro da Bíblia, Deus falando também de sair, né? Sai dela, povo meu, sai dela. Ele não direciona isso para um povo qualquer. Ele não direciona isso para um povo estrangeiro, um povo peregrino, um povo alheio. Não, ele está direcionando isto justamente para o povo dele. Deus falando para o seu povo, sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas, nos seus pecados, nos seus delitos, nas suas maldições. Daí a necessidade de que realmente a igreja ela precisa sair. Por isso que ela aqui apresenta que a igreja é chamado, né, para estar fora, ser chamado fora. Até então, Israel era povo de Deus lá no Egito. Aí se tornou igreja de Deus quando estava saindo. Aí eles foram batizados nas águas, né, lá pelo Mar Vermelho, né? Eles até para entrarem, né, terem o acesso à promessa, desfrutarem da promessa, que é entrar na terra de Canaã, eles passaram por várias lutas e várias provas, né? O profeta continua aqui no parágrafo 17 a seguir. Ele até fala sobre, isto é digno de nota, né? Alguns meses a esposa dele e ele estavam num shopping e encontramos uma coisa estranha. Sabe o que era a coisa estranha? Havia uma mulher na rua que estava de saia. Isso nós estamos falando em 1960, né? 64 anos depois, como que isso soa estranho, né?
uma jovem, né, de saia, de vestido, se lá já era estranho. Mas o profeta estava lá no shopping com a esposa dele, né, a irmã Meda, e acabou que encontrando uma mulher de saia, né? E vocês não creriam nisso, mas de fato encontramos uma, né? A esposa disse para o profeta: bem, olhe para isso. E eu disse: ela deve ser cristã, ela é tão diferente. O profeta dizendo, né, só pode ser cristã. Por isso que hoje as irmãs pregam, mesmo sem palavras, né, muito mais do que os homens, né, porque a maneira característica de se estar vestida, né, de se comportar, é muito mais visível o destaque de uma diferença, né, é muito mais perceptível, é visual, né? Então aquilo dali já é uma mensagem, irmã, né? Você que está tomando ônibus, você que está, né, nas suas atividades diárias, sociais, tudo, já está pregando, né? O teu porte, a tua conduta, né, prega. Desde uma criança, né, numa escola já tem um comportamento diferente, né? Os professores começam a observar: olha, essa criança aqui ela é diferente, essa criança aqui, ela, por mais que ela tenha uma idade, né, uma menor idade, mas ainda assim ela é responsável, ela é obediente, ela é dedicada, né? Eu falo isso porque converso com determinados professores, mesmo de séries iniciais, e eles falam a respeito disso, que é muito perceptível quando as crianças recebem um apoio em casa, quando quando os pais dialogam, né? Quando os pais conversam com as suas crianças em casa. Então é muito mais perceptível isso, né? O resultado vai lá para a escola. Essa criança, irmã, irmão, que você está levando na igreja, dedicando ao Senhor o ensinamento, saiba disso, nunca é vão no Senhor. Nunca está sendo um atraso. Toda semente que está sendo semeada, ela vai brotar. Ela está sendo germinada, ela vai servir. O mundo que a gente tem vivido, que eu tenho vivido, foi diferente do mundo dos meus pais. O mundo das minhas filhas, que elas estão vivendo, é diferente do meu tempo, né? A malícia, né? A lascívia, né? A vaidade de uma forma tão forte como que tem se assolado no mundo, e tantas outras coisas mais depravadas também, né? Então, lá estava aquela mulher de saia, o profeta disse: ela é diferente, ela deve ser cristã. Então, o parágrafo 19, então a questão se levantou: por que Bill, que nós, como cristãos, e esta fé em que cremos, por que é que constrangemos nossas mulheres a usar vestidos e atuar dessa maneira? Não fazem assim as pessoas das outras igrejas? Usam roupas assim, as roupas imorais? E por que não se poderia dizer que são imorais? Eu disse: isso é verdade. Eu não posso julgar alguém. Ninguém pode julgar, né? A gente não pode, né? Não. Jesus, ele disse em São Mateus, né? Se tu julgas, tu não és um observador da lei, mas um juiz. Quem sou eu para sentar num trono, né? Colocar uma vestimenta, tomar o caso de alguém e falar: eu vou julgar isso aqui? Não compete a nós, né, sermos juízes. A noiva, o profeta disse, ela não visita o trono de julgamento. O trono de julgamento dentro dela que tem é o trono da misericórdia, né? De graça recebesse, de graça dai. Eu recebi um perdão de graça, eu não vou dar esse perdão de graça. Aí o profeta diz: não posso julgar alguém, mas ao vê-las, por seus frutos, são conhecidos. Não tem como. Uma criança, ela vai estar repetindo o que ela está ouvindo. Ah, mas em casa não está ouvindo. Então, assim, vigia. Talvez a companhia dela na escola não está sendo favorável. A companhia dela na vizinhança não está sendo favorável. O profeta de Deus disse: quando eu chego em casa, nos primeiros 5 minutos eu sei dizer se José, que era o filho dele mais novo, né? Se José esteve com o vizinho ou se não esteve, né? Então hoje principalmente, né, com as mídias sociais, os acessos, né? As crianças têm acesso, vai no YouTube ou qualquer outro tipo de plataforma. O que ele está repetindo é o que ele está vendo, o que ele está presenciando. Será que talvez não é o comportamento dos pais, dos irmãos, dos vizinhos, com quem está relacionando? Por seus frutos são conhecidos.
irmão Branco continua, elas podem de fato não cometer o crime, mas sobre elas está um espírito que as está impelindo à imoralidade. Não cometeu propriamente, mas está impelindo aquilo, está direcionando aquilo. Ou seja, está preparando um terreno para aquilo. Às vezes é tão engraçadinho, né? Só pegou um lápis lá do coleguinha lá. Não, isso aqui é uma coisinha à toa, né? Mas está preparando um terreno. A criança está na formação ainda, né, da mente delas, né? Biologicamente falando, já é comprovado, né, de que uma mulher, uma moça, né, ela chega a completo amadurecimento, né, da sua formação mental, os 21 anos de idade. Uma criança até os 7 anos de idade, tudo aquilo que ela está coletando, que ela está recebendo ali, vai estar sendo utilizado nos anos seguintes. Então, assim, a oração faz parte, né? O ensinamento correto faz parte. Mas o coleguinha lá não faz. Filha, filho, o coleguinha lá é com os pais dele. A coleguinha lá é com os pais dele. Só que, assim, dê graças a Deus por você ter um pai cristão, uma mãe cristã, ter um ensinamento na palavra, né? Vai na escolinha, participa, né, das atividades da igreja. Dê graças a Deus a isso, né, que no mundo está tão escasso, né, está tão carente, está tão necessitado disto, né, e a gente vê que realmente assim causa essa diferença. Pelos seus frutos conhecereis. Então o fruto realmente ele traz essa vivência. Aí eu digo, qual que é a semeadura que se está acontecendo? Qual que é o tipo de fruto que vai colher? Aquilo que está semeando, né, aquilo que se está plantando. E aí o profeta ele continua, qualquer coisa que seja contrária ao ensino de Cristo é o que? Anticristo. Então a gente já sabe de que assim, já estamos calçando isso aqui. O que é a igreja? É ser chamado para fora. A igreja, ela foi comissionada para não fazer parte do mundo. Justamente o que é o arrependimento? O arrependimento é dar meia volta. O arrependimento é dar 180 graus. Estava indo nessa direção, mas agora eu não vou mais nessa direção. Eu vou fazer um limpa nas minhas coisas, né? Eu vou fazer um limpa no meu guarda-roupa, nas coisas que eu possuo, né? Deixa eu reavaliar isso daqui, né? Porque eu não posso continuar dessa mesma forma, né? Então a gente observa de que há muitas, né, indagações, né? Que a minha igreja está certa, a minha igreja está certa, a minha igreja está certa, a minha igreja está certa. Mas nós vamos continuar nesse assunto. Estamos falando da igreja, mas ela não é a igreja terreal, não é a igreja placa, não é a igreja de denominação, organização. É a igreja de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até nos vermos novamente. Fiquem com Deus. Tenham um dia próspero e abençoado. Vamos seguindo ao futuro, onde noite lá não haverá.